That sniper's still up. Be careful out there. Bom, senhores, depois do nosso breve intervalo, vamos continuar aqui, tá? Relembrando aqui a nossa última transparência, antes aqui da aula, a gente falou da representação do expoente, tá? Então agora aqui a gente vai continuar na representação da mantissa. E cadê o meu pincel? Tá. Então a mantissa vai ser sempre representada o quê? De forma normalizada, tá? E dentro do padrão do IEE, ela sempre vai ser maior do que 1 e menor do que 2. Maior ou igual a 1 e menor do que 2. Tá? Então ela nunca vai ser diferente disso aí. Se eu pegar a minha parte lá, meu valor fracionário, ela sempre vai estar nesse intervalo. Por que que ela é sempre maior do que 1? Porque eu estou sempre normalizando como 1,00 alguma coisa. Tá? E por que que ela nunca vai ser maior do que 2? Tá? Justamente por ela começar com 1. Então, se ela é 1, só se eu pôr aqui 9, 9, 9, 9, ela nunca vai chegar a 2. Tá? Isso aqui sempre vai ser menor do que 2. Tá? Então, tem o nosso intervalo de representação, vai estar dentro desse intervalo aqui. Tá? Isso aqui a gente está falando somente do valor absoluto, lá da parte fracionária. Tá? Ele vai estar sempre dentro disso aqui. Tá? Se aqui, se não estivesse falando do padrão IER, falando de outra forma de representação, que começasse a forma de normalização por 0, aí sim, meu valor aqui ia ser diferente. Ia ser menor ou igual a 0, tá? E maior ou igual a 1. Tá? Mas como eu estou falando do IEE, tá? A minha faixa vai estar sempre aqui, entre 1 e 2 aqui. Tá ok? Isso é possível por quê? Primeiro, porque é normalizado para aquela forma, tá? E normalizando, eu vou chegar ao quê? Eu vou estar escolhendo o meu expoente de forma adequada, tá? Então, quando eu for representar a minha mantissa, tá? Eu sempre vou ter lá a figura, como o Antônio perguntou ali, do 1, que esse 1 é implícito, está armazenado, faz parte do padrão, tá? Ele está armazenado ali, mais o valor da fração, que vai ser sempre 0 alguma coisa, 0, alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui 0,32, alguma coisa que seja. Isso aqui somando vai dar o quê? 1,032, tá? Sempre vou chegar nesse valor. E isso aqui, tá? É chamado o quê? De significado. Então, se aparecer essa expressão em alguma questão, tá? É o resultado do 1 implícito mais o valor da fração, tá? Isso aqui eu chamo de significado, tá? Tem mais um sinônimo aí no meio ali, tá? Então, se cair alguma questão falando, o significado do número tal, tal. Não é só o valor representado lá para a parte fracionária, tá? Já englobando aqui somado com 1. Tá ok? Só frisando, o que eu armazeno? Somente a parte fracionária, tá? Normalizada representa a parte fracionária. A soma com 1 é implícito, ele não é armazenado, tá? Então, se eu tenho aqui, o valor que eu tenho lá na minha fração é tudo 0, 0 na base 2 dá 0 na base 10, é a mesma coisa. O meu resultado final, meu significado, vai ser 1,0. Tá? Se a minha parte fracionária está representada por isso aqui, ou seja, aqui dá 0,25 mais 0,625. Eu tenho esse valor aqui armazenado, mais o 1 implícito, eu tenho 1,032125. Tá? Então, aquilo ali é o meu significado. Então, é importante sempre lembrar desse 1. Esse 1 é implícito. Tá? Ele não é representado, não vai aparecer em lugar nenhum, mas para me achar meu resultado final, tá? Eu tenho que representá-lo aqui. Tá ok? Ele vai estar ali armazenado. A forma, como vai estar disposto isso aqui, tá? Sempre o sinal, bit mais à esquerda sempre vai ser o sinal. Aqui nós temos as duas formas, representação a simples e a dupla, tá? Ou float double. Então tem 8 bits meu expoente, tá? E mais ali meus 23 bits para minha fração, tá? Lembrando, o expoente é escrito da direita para a esquerda e o meu valor da parte fracionária da direita para a esquerda.
Tá? Então, quando eu vou pegar um valor de decimal e transformar ele em ponto flutuante, eu tenho que lembrar desse detalhe, tá? Para mim achar meu padrão correto lá. Tá ok? O dobro, só muda aqui a quantidade. Eu tenho 52 bits para a parte fracionária e eu tenho 11 bits para o meu expoente. Tá? Então, eu vou representar um número muito maior aqui, mais preciso também. Tá? Lembrando, senhores, novamente, caiu alguma questão. No padrão, por exemplo, lá no padrão IEE 754 precisão dupla. Se eu quisesse aumentar a minha quantidade, aumentar o tamanho do número que eu posso representar, o que eu teria que aumentar? Eu teria que aumentar aqui a quantidade do meu expoente. Então, se eu aumentar aqui, em vez de 11 agora, eu falar, não, eu vou utilizar 12, eu estou aumentando o tamanho do número que eu posso representar. Fala assim, não, eu preciso armazenar um número com a precisão muito maior. O que eu tenho que aumentar? Eu preciso aumentar aqui, ó, a minha quantidade de bits da onde eu estou aguardando a minha fração. Tá? Logicamente, aumentando um, eu vou ter detrimento do outro. Tá? Isso considerando os tamanhos das nossas palavras normais aí dentro de sistemas computacionais. Tá? 32 ou 64 bits. Ok? Aqui tem um resumo dos 3 padrões, tá? Float, double e precisão estendida. Aí está aqui 8 bits, é o tamanho lá do que eu tenho para representar meu expoente, tá? 11 e 15 bits, tá? Aqui eu tenho a minha faixa de valores, faz 2 elevado a menos 126 até 2 elevado a 127. Se a gente lembrar lá, pegar aquele slide falando do cálculo lá de excesso, tá? É justamente isso aqui, o menos 126 ao mais 127, é os valores máximos ali que eu posso ter do meu expoente. Tá? Então, meus números vão estar dentro dessa faixa. Eu não consigo ter um número diferente disso aqui. Tá? O doble, menos 10 a 1022 até 2 elevado a 1023. Tá? Vai ser a minha faixa de valores, usando 64 bits. E utilizando 80 bits, logicamente, eu vou ter um número muito maior, com a precisão maior também. Meu número vai de 2 elevado a menos 16.382 até 2 elevado a 16.383. Tá? Então, eu só vejo, aumentando 16 bits ali, eu já aumento a minha... 16? Isso, 16 bits, passando de 64 para 80, o meu número que eu posso armazenar ali já muda drasticamente ali. Tá? É exponencial, né? Cada bit eu vou dobrando a minha capacidade, né? Exponencial a minha capacidade aqui. Tá ok? Um exemplo, vamos ver como fazer essa transformação aqui, tá? Por exemplo, eu tenho um número aqui, 178,25, está aqui na base 10, tá? Como é que eu vou transformar isso aqui, tá? Por uma representação em ponto flutuante, tá? Considerando lá, nesse caso aqui, estou considerando o padrão lá, o doble lá do IEE 754, tá? A primeira parte, eu vou ter que converter esse número para binário, tá? A conversão para binário, tá? Então, posso fazer a parte inteira. Posso fazer a conversão direta, usar a fórmula universal, fazer essa conversão. Tá? E a parte fracionária, só relembrando, senhores, a parte fracionária, eu tenho 0, 1, 2, 5. Tá? Quero converter isso aqui para a base 2. Tá? Eu vou fazer isso aqui, pego esse valor, deixa eu só escrever esse 5 direito, vezes 2. Vou multiplicando isso aqui, pego a minha parte inteira para compor o resultado lá. Tá? Por exemplo, aqui vai dar 2 vezes 5, 10, 5, 2 vezes 1, 2, tá? 0,250, aqui eu vou ter 0,250 vezes 2, eu tenho 0,5, 0,5 vezes 2, eu vou ter, tem 1, não é 0, mas não. Eu tenho 1. Eu chegando 1,0, chego na minha condição de parada, por quê? Qualquer coisa que eu fizer aqui agora vai dar 0. Então, não tem mais. Cheguei na minha precisão absoluta ali. Tá? O que vai compor meu resultado? É isso aqui, que é a minha parte inteira do resultado dessa multiplicação. Tá? Então, por isso, quando eu converto a minha parte fracionária, eu tenho aqui 0, 0, 1 na base 2. Tá? A minha parte inteira, posso usar o método tradicional, tá? O número elevado vezes a base elevada à posição, ou posso fazer aquela tabela lá e fazer a conversão direta também, tá? O meu resultado final vai ser isso aqui. Então aqui eu tenho a mesma forma que eu tenho meu número, 178,25 na base 10, eu tenho ele representado aqui na base 2,
tá? Com as vírgulas similar na mesma posição. Se eu fizer a conversão, tanto de ida quanto de volta, eu vou achar o mesmo valor ali, tá? Não vai ter diferença, tá? Para me representar esse ponto flutuante, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que normalizar esse número, tá? Normalizar implica no quê? No deslocamento da minha vírgula, ou do meu ponto, tá? Vamos usar a vírgula, que é o tradicional que a gente usa. Normalmente ponto vem do inglês, que o separador lá é o ponto. Tá? Aqui não, a gente utiliza a vírgula. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que andar com essa vírgula para eu poder normalizar meu número. Tá? E quando eu ando para a esquerda, eu tenho meu expoente positivo. Se eu andasse com a vírgula para a direita, eu vou ter meu expoente negativo. Tá? Então, aqui eu vou deslocar minha vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Por que a gente vai parar aqui no 7? Porque está representando no padrão IEE 754. Quando ele está representando aqui, meu número normalizado começa por 1. Tá? Meu bit aqui mais significativo desse número sempre vai ser 1, antes da vírgula. Então, eu vou ter 1,0, blá, 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 aqui, vezes 2 elevado a 7. Tá? Então, isso aqui a gente escreveu ele de forma notação científica. Eu tenho meu número representado aqui dessa forma. Tá? Ou aqui na base 10, tá representado dessa forma aqui também. Ok? Para me transformar, como é que eu vou representar a minha mantiça? Tá? Isso aqui, se vocês lembrarem lá daquele outro termo, eu tenho o meu significado. Então, isso aqui é o meu significado. Tá? Que é o meu 1 implícito, que eu não vou armazenar esse 1, mais o valor da minha parte fracionária. Tá? Então, para me transformar isso aqui em mantiça, eu tenho aqui o meu significado, que é isso aqui tudo. Tá? Eu vou tirar esse 1. Por quê? Porque ele é implícito, eu não vou armazenar esse 1. Tá? E esse valor que ficou aqui, eu vou compor a minha parte fracionária. Tá? Lembrando que eu tenho 52 bits. Então, para me fechar todo o padrão, eu completo com zeros à direita. Tá? Por quê? Porque eu começo a preencher da esquerda para a direita. Então, se faltar alguma coisa, eu completo com zeros à direita, que não vai interferir no resultado. O valor vai ser o mesmo ali. Tá? Então, eu vou pegar, eu transponho isso aqui para o meu campo ali, onde vai ser minha parte fracionária. Tá? O meu expoente eu já tenho. Como eu estou partindo da base 10, eu normalizei o meu número. Eu tenho o meu expoente aqui, que é o 7. Tá? Se o 7 é meu expoente, eu vou aplicar a ele a minha fórmula geral. Que é o E, que é o meu valor que vai ser representado menos o bias. Tá? Como eu já tenho o valor do meu expoente, então, a minha expressão vai ser o quê? O E mais o meu valor do bias, tá? Então, tem que o meu valor do meu expoente é 7, tá? E o meu valor do bias aqui é 1023, tá? 1023 vem da onde? Vem da fórmula geral, 2 elevado a n menos 1 menos 1. Então, aqui é 2, aqui eu utilizo 11 bits, 11 menos 1 menos 1, que isso aqui vai dar 2 elevado a 10, dá 1024 menos 1, que é igual a 1023, tá? Normalmente seria interessante se eles decorarem no mínimo esses dois valores, a precisão simples e dupla, tá? Que é 127 e 1023, para não ter que nem pensar nesse cálculo. Mas é importante lembrar dessa fórmula geral, caso o exercício traga alguma coisa diferente, tá? Traga o iluminado que fizer lá, coloque lá que tem, por exemplo, 5 bits só para representar ali o expoente. Tá? Então, se for calcular, fazer esse cálculo por excesso, vai ter que lembrar dessa fórmula para poder fazer isso aqui, tá ok? Então, feito isso, eu calculei. Tem o valor do meu expoente, eu achei o valor aqui, 1030. Então, esse valor 1030 é o valor que da minha expressão que eu vou armazenar ali. Tá? Então, é esse valor que vai lá para o meu padrão de bits. Tá? Então, eu venho, preencho esse valor aqui. Tá? Coincidentemente, aqui eu tenho 4... Coincidentemente, deu um padrão com 11 bits, tá? Mas caso não tivesse dado um padrão com 11 bits, tivesse, por exemplo, só aqui 1,01, por exemplo. Para mim completar aqui o valor total do meu expoente, que eu vou ter que preencher o meu padrão, eu completaria com zeros aqui à esquerda, até fechar minha quantidade de 11 bits ali, tá? Só lembrando que aqui o expoente é escrito da direita para a esquerda. Tá? Então, se eu for completar com zeros, eu vou completar onde? Aqui, na esquerda. Tá?
A fração eu completo com zeros aonde? Eu completo com zeros lá à direita. Tá? Se confundir isso aí, o valor dá errado. Tá? Nesse caso aqui é porque coincidiu. O valor 1030 vai ter exatamente 11 bits. Então, não precisa completar com zeros ali. Tá? Ele já deu o valor exato ali. E o sinal do meu número é positivo. Estou representando como zero. Tá? Então, no final, aquele número ali representado, tá? Esse número aqui, do IES 754, 178,25, representado no formato dobro do IES 754, vai ter essa forma aqui. Tá? Se eu fosse representar ele em precisão simples, o que ia mudar aqui? Tá? Só ia mudar o valor o quê? Do meu expoente. Por quê? O valor da minha fração, como eu tenho lá 23 bits, aqui não ia interferir. Tá? Eu ia ter que completar com zeros à direita da mesma coisa. O que ia mudar? Ia mudar aqui. Em vez de 1023, tá? Eu teria aqui 127. Tá? E o meu resultado não seria mais 1030. Tá? Vai ser 134. Tá? Então, esse 134 que eu ia armazenar aqui dentro do meu valor. Tá? Essa é a única diferença. Fala precisão simples ou precisão dupla. Para o caso desse número, tá? É lógico, podia ser um exemplo que não coubesse, ou coubesse aqui, tá? Com precisão dupla, não coubesse. Mas nesse exemplo não, ele cabe também, daria para representar ele também em precisão simples ali, sem problema. Tá? Então, para esse exemplo específico, só mudaria o quê? O valor do expoente. Esse cálculo que eu tenho que fazer aqui diferente, utilizando o valor em excesso aqui diferente. Tá? O valor do bias diferente aqui. O valor da minha parte fracionária ia continuar a mesma coisa ali. Tá ok? Então, essa é a forma que a gente tem de pegar, desde lá, converter o número para binário, fazer a normalização, separar, que é a representação da fração, calcular o valor do expoente e colocá-lo aqui dentro do meu padrão aqui de bits representado. Tá? Logicamente, senhores, esse padrão de bits aqui só tem significado se eu souber dessas informações aqui, que aqui é um sinal, aqui é o expoente, aqui é a fração. Tá? Se eu analisar só isso aqui sem esse contexto, esse padrão não quer me dizer nada. Tá? É só um padrão de bits ali, escrito talvez de forma aleatória lá. Tá? Eu tenho que ter o significado. Isso vale para qualquer tipo de representação que a gente tiver dentro de sistemas computacionais. Se eu não tiver o contexto associado, tá? Só o padrão de bits em si, ele não me diz nada. É só uma sequência de zeros e uns. Processo contrário, tá? Esse exemplo aqui eu peguei do livro do Patterson. Se eu não me engano, acho que é do Patterson mesmo, tá? Então tem lá, convertendo um ponto flutuante binário para decimal, tá? Então eu tenho aqui o meu número representado com 32 bits, tá? Ou seja, a precisão simples. Eu tenho aqui meu expoente. De cara eu já sei que isso aqui é um número negativo, tá? Caso eu estivesse analisando uma questão de prova lá, eu já saberia de cara que isso aqui seria um resultado negativo, tá? No meu campo expoente, eu tenho o valor representado aqui de 129. Tá? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, eu tenho o meu valor aqui, 129. Tá? Que é o valor que está armazenado aqui. Como eu estou falando de IES 754, eu vou ter que utilizar a minha fórmula lá para achar o meu valor do expoente. Expressão menos o valor de bias lá. Então, o meu expoente vai ser 129 menos 127. Opa, peraí. Esquecendo aqui, fazendo negócio. 127 virar 112, tá difícil aqui. Tá ok? Então, feito isso aqui, eu vou achar o valor do quê? Do meu expoente. Tá? Lembrando, não confundir. O valor do número nada tem a ver com o sinal do expoente. Tá? Então, o número é negativo, não quer dizer que o expoente tem que ser negativo. Tá? Nesse caso aqui, o valor do meu expoente vai dar 2. É positivo ali. Tá? E aqui eu tenho o resultado da minha parte fracionária. Tá? Que o que interessa até aqui, o restante é tudo zero. Tá? Então, o que eu tenho ali? Se eu pegar só minha parte fracionária, eu tenho 0 e 1. Só que eu tenho o meu 1 implícito. Então, eu tenho que somar isso aqui, tá? O meu resultado fica 1, 0, 1, tá?
tá? É o meu valor aqui. Se eu pegar lá em binário, eu tenho esse valor aqui representado. Tá ok? Feito isso, vou fazer meu cálculo e minha conversão para chegar no meu valor lá, tá? E chegar à minha representação decimal. Então, no final desse exemplo aqui, a gente chega aqui no menos 5, tá? Por isso é importante aquela aula anterior que a gente falou lá, toda aquela parte de conversão de números, tá? Ser empregado não só em questões de conversões diretas de números, mas vários outros tipos de questões que você tem que fazer algum cálculo ali, pegar de binário e transformar para decimal, tá? Esse é um cálculo mais comum. Nada impedisse também que isso aqui fosse uma questão, tivesse lá opções com número em octal, em hexadecimal, que ia forçar lá quem estivesse fazendo a fazer todo esse trabalho de conversão lá de novo. Tá ok? Então a gente fez dois exemplos. O primeiro lá de decimal para binário, e aqui a gente viu o exemplo que de binário, tá, para decimal. As coisas mais importantes, é não esquecer que isso aqui está representado em excesso, tá? Isso aqui não é o valor absoluto. Tá? Se eu pegasse esse valor absoluto aqui, eu teria um número aqui, 2 elevado a 129 aqui. Eu não sei porque eu estou querendo escrever 112 aqui, direto aqui. Se eu pegasse 2 elevado a 129, tem um número completamente diferente, teria um número gigantesco. Tá? Coisa que eu tenho um número pequeno ali. Tá? E lembrar que eu tenho um implícito aqui na minha fração. Tá? Aqui morre a minha fração, eu tenho 1,01 representado aqui. Tá? Só estão lembrando desses dois fatores, com certeza se darão muito bem na resolução de qualquer questão que tenha essa representação. Tá ok? Ao longo aí temos algumas questões aí que caíram nas provas ao longo dos anos. Tá? Essa aqui, 2011, faz uma pergunta direta sobre questão de precisão dos números, representação ponto flutuante no padrão IAE 754. Tá? Então ele pergunta precisão simples e precisão dupla. Tá? Ele pergunta quantos bits usam. Tá? É só lembrar, o padrão normal, 32 e 64 bits. Tá? Simples, 32 e 64. Lembrar do nosso tamanho de memória de arquiteturas, de computadores, por exemplo, 32 bits e 64. Tá? São nossos padrões mais comuns. Ou lembrar lá do float double do Java, 32 e 64. Tá? Está sempre associado. Que ele misturou algumas questões, colocou o 80. O 80 é do padrão estendido. Tá? Então, se eu tivesse perguntado simples e estendido, estaria aqui. Se perguntasse do double do padrão estendido, estaria representado por essa opção. Tá? 16 não existe nenhuma opção aí. Então é 32, 64 e 80 bits. Tá? São os três números aí cabalísticos aí quando a gente fala aqui de quantidade de bits utilizados, tá? Pelo padrão IAE 754. Uma outra questão lá de 2011 também, tá? Então foi o sorteio lá que caiu mais questões relacionadas a essa área. Ele pergunta, qual das sequências de bits abaixo representa o número decimal, tá, mais 407,35 em ponto flutuante com precisão simples. Só, ele não fala mais nada. Tá? Ele não diz qual o padrão utilizado, nada. Coincidentemente, analisando na bibliografia, tá, isso aqui é exatamente um exemplo que tem lá no livro do Monteiro, na página 252. A mesma coisa. Tá? E é o que eu falei para os senhores, se quem não viu lá isso aqui não ia conseguir resolver a questão. Por quê? Você só tem aqui a quantidade de bits utilizada, que é a mesma. Tá? E dá para encarar de forma implícita que o 1 aqui sempre vai ser o sinal. Tá? Então, se eu fosse chutar de qualquer jeito, eu já saberia que é um número positivo, só ia poder ser essas três opções aqui, descartar a B e a D, por ser negativo. Mas eu não tenho informação, por exemplo, qual a quantidade de bits que é utilizada aqui para representar o expoente. Não teria. Não, essas três opções aqui, na verdade, na C, D e na E. Na verdade, daria. Até sem fazer o cálculo, realmente daria para chutar aí. Exatamente, outra estratégia, entendeu? Mesmo sem conhecer realmente. Porque para ser isso aqui, ó, seja lá qual for a quantidade, isso aqui seria um número extremamente grande para estar representado dessa forma. Né? Não estaria dentro daqueles padrões ali. Tá? Então, realmente, daria essa aqui só por eliminação, resolveria realmente, sem fazer nenhum cálculo aí. Tá? Mas vamos desconsiderando que não tivesse essa facilidade aí, ou essa visão, né? Ou não tivesse esse raciocínio direto de fazer essa comparação. Tá?
a gente teria que se fazer o quê? Fazer o cálculo. E a questão, como não trata nem desses pontos, tá? Como é que a gente vai saber a quantidade disso aqui, tá? Essa aqui, a melhor opção seria chutar realmente, nem quebrar muita cabeça com ela, tá? Para não perder tempo. Quando a gente fala de precisão simples, tá? A gente está falando que o expoente tem 8 bits, tá? Que segue esse padrão. Eu tenho 23 para a mantice e 8 bits para o expoente, tá? Seguindo lá aquele espaço que eu coloquei, tá? Primeira coisa que teria que fazer, converter o número para binário, normalizar o número, calcular a representação binária do expoente e representar esse número em ponto flutuante, tá? Seriam os 4 passos ali para a gente converter esse número. Digamos lá que não chutou a questão, tá? Não conseguisse fazer um chute preciso. Na verdade não existe chute preciso, né? Ou menos ruim, tá? A gente fosse fazer a conversão desse número, tá? Primeira coisa, vamos pegar esse número e converter ele para ponto flutuante. Tá? Primeira parte, converter a parte inteira. Então a gente pode fazer utilizando lá o método tradicional, tá? Ou fazer a conversão direta, tá? Eu faço uma tabela, como tudo é potência de 2, tá? Partindo do 1, sempre dobrando o número, até meu número máximo. Vou achar o meu número maior aqui, que eu consigo enquadrar dentro de 407, e a partir daí eu vou somando os outros números até achar o meu valor exato ali, tá? E o meu padrão vai ficar 1, onde eu somei o número, tá ok? Então, a parte inteira a gente chega nesse resultado, tá? 100, vírgula, não, 1000, tá? Esse é o resultado aqui do 407, apenas, tá? A parte fracionária, a gente vai pegar 0,35 vezes 2, 750, e vai multiplicando, sempre multiplicando a parte fracionária pela base de destino, tá? E no final, aqui a gente encontrou também 100, isso aqui é chamado de ponto de parada, então o meu resultado é isso aqui, tá? Lembrando que aqui o resultado de cima para baixo, tá? Do primeiro para o último. Se a gente fizer essa conversão lá normal para binário, utilizando a questão da multiplicação, a gente ia pegar o resultado... nesse caso não, nesse caso seria lá o... multiplicação mesmo, a gente ia pegar o resultado oposto lá. Tá? Ou quando a gente faz por divisões sucessivas, o resultado é o contrário, é do último para o primeiro. Tá? Então a gente tem a parte inteira e a parte fracionária, tá? Convertida. Feito isso, nós vamos o quê? Normalizar o número, tá? Como ali não fala nada, não fala que é o padrão IEE, só fala que é precisão simples, tá? Então, implicitamente, a gente poderia converter o número que 0, alguma coisa, tá? 0,1, vai ser sempre normalizado dessa fórmula, vezes 2 elevado a 9, tá? A gente teria o nosso padrão. Isso considerando o conceito. Como eu falo precisão simples, se a gente fizer essa correlação. Pegar, não, precisão simples, estou usando 8 bits para o expoente. Tá ok? Só que aí chega um problema, se você resolver essa questão, tá? Como é que eu vou calcular a representação do expoente agora? Tá? Ali não me fala nada. É sinal, magnitude, complemento, excesso. A questão não me diz. A gente vai ver outras questões que o cara dá todo detalhamento ali do padrão todo. Essa não dava, tá? O que fazer? Se a gente tivesse realmente fazer o cálculo lá, alguém tivesse desesperado, não, quero ponto dessa questão aqui, tá? Você teria que testar todas elas aqui, pegar aquele valor lá, representar o valor do expoente lá, o 9 no caso, representar ele em todas essas formas, tá? E ir testando de acordo com os resultados, tá? Isso eu até coloquei aqui, se tiver tempo para fazer todas as opções lá, tá? Porque realmente aí depende, para cada um que você for fazer, se bem que como o expoente é pequeno e a representação é simples, é fácil. Nesse exemplo aqui seria até fácil de fazer, representar todos eles aqui, tá? Em sinal e magnitude, a gente teria essa representação por 9, tá? Eu tenho 1 mais 8, 9 aqui. Em complemento de 2, como é um número positivo, é a mesma coisa, tá? Então, só lembrando, isso aqui só ia mudar se fosse negativo, eu teria a representação que seria diferente, tá? E por excesso, eu considerando precisão simples com 8 bits, tá? Teria que o valor do meu expoente é o valor da minha expressão menos o BIA, tá? Eu tenho que o meu expoente é 9, eu vou calcular o valor aqui do meu exp aqui, tá? Então ficaria 9 mais 127, 136, eu teria esse padrão de bits aqui, com 8 bits. E justamente eu utilizaria os 8 bits aqui para conseguir chegar nesse valor, 136, tá? Ou seja, aqui, se eu estou falando precisão simples e o BIAS é 127, qualquer número maior do que 127, eu sempre vou usar meus 8 bits aqui, tá?
Porque vai de 127 até 255. Então, eu não tenho opção. Vou utilizar todo o meu conjunto de bits ali. Tá? A resposta do gabarito, tá, é a letra A. Então, se a gente pegar lá a resposta, lá, que é a letra A, o meu número eu estava aqui em complemento de 2 ou em sinal e magnitude. Tá? Que está representado. Que é justamente isso que é o exemplo do Monteiro lá, que ele utiliza. Tá? E lá é mais, ele não utiliza 8 bits, ele utiliza 7 bits lá no exemplo dele. Tá? Que até fala, é o padrão, se não me engano, lá do PDP-11, lá, ou seja, algo bem pré-histórico, aí, considerando nosso mundo computacional. Tá? Eu não sei o que leva um autor de um livro, a escrever um livro didático a usar um padrão pré-histórico desse, sendo que já tem um padrão definido desde 1985, poderia usar o padrão do IEE, ia conseguir explicar lá da mesma forma. Tá? Então, não sei. Copiou de algum lugar também, colocou no livro dele e ficou. Tá? Ou seja, se alguém fosse pegar e resolver aquela questão, só quem viu lá o livro do Monteiro para saber que aquilo ali utilizava 7 bits para representar o expoente. Tá? E que ele não está representado em excesso. Tá? Porque se pegar a representação em excesso, leva a um resultado errado ali. Da questão ali não chega lá. Tá? Então, realmente, a melhor forma aqui era o chute mesmo. E como vocês colocaram ali, a gente conseguindo eliminar essas 3 aqui, realmente só sobraria a letra A, por AB se tratar de um número negativo ali. Tá? Então, para essas questões, sem detalhamentos de como está o padrão, realmente a minha recomendação tenta fazer uma eliminação das alternativas aqui e tenta dar um chute. Tá? Porque realmente não tem como, a não ser que alguém tivesse visto o exemplo do livro do Monteiro e lembrasse, pô, lá no Monteiro tinha esse número lá que ele converteu. Pô, mas é algo extremamente difícil, entendeu? Então pegou alguém que falou, não, resolvi 20 vezes aquele exemplo lá para conseguir chegar nessa conclusão. Tá? Então essa é uma questão realmente muito ingrata, essa aqui da prova de 2011. Aí aqui no final tem um exemplo aqui para os senhores como ficaria. O gabarito está lá, se eu fosse representar o valor BIAS, né, com os 8 bits, o resultado seria esse aqui. Daria um resultado diferente aqui. Tá? Não seria a mesma coisa. Aqui está lá. Isso aqui acho que até tinha colocado uma figura antes. Tá? Esse é o padrão que ele utiliza, 32 bits, 24 mantice e 7 do expoente. Tá? Ele põe aqui, ó, um formato de representação em ponto flutuante. Tá? Particularmente, se eu fosse escrever um livro, eu usaria um padrão. Usaria lá 32 bits, colocaria 8, 23 aqui. Mas ele usou e coloca aqui, ó, o expoente, 1 bit para o sinal e 6 bits para a magnitude. Tá? E nem especifica qual é a forma de representação real. Aqui pode ser módulo e sinal, complemento de 1 ou complemento de 2 também. Qualquer uma das 3 formas enquadraria nessa descrição aqui. De 1 bit por sinal e 6 magnitude. Tá? Daria a mesma forma. Temos um outro exemplo. Representar o número 0,125 tá, em ponto flutuante com precisão simples, no padrão IEE 754. Tá? Primeiro passo, converter o número para binário. Aqui a gente só tem o quê? A parte fracionária. Tá? A gente não tem que converter nada da parte inteira. A parte inteira é 0, vai continuar 0 ali. Tá? A parte fracionária, tá? Eu vou chegar no resultado 001. Tá? Se eu fazendo os cálculos lá, 0,125 vai dar esse resultado aqui. Tá? Esse 0,125 não foi escolhido aleatoriamente. Tá? Como você fazer parte da potência de 2 e chega facilmente ali, você fazer o cálculo de potências, vai chegar ali no 001 ali. Tá ok? Essa é a maneira de fazer o cálculo. Tá? Multiplicando a parte fracionária, vezes a base de destino, e o resultado compõe aqui. Tá? Chega no ponto de parada também. Esse é um exemplo perfeito aqui, né? O Hello World didático aqui, que tudo funciona. Passo 2, normalizar o número. Agora, para normalizar esse número, a gente vai ter que andar com a vírgula para a direita, tá? Porque eu tenho 0,001. Então, o meu resultado final do meu expoente vai ser o quê? Negativo. Tá? Por quê? Minha vírgula, eu estou deslocando ela para a direita. Tá? Ou seja, o meu número é pequeno. Tá? Por isso aquela questão da comparação do valor do expoente. Tá? Se eu tenho um expoente negativo, ele vai ser sempre menor do que um número com expoente positivo. Tá? Por quê? Porque eu desloquei a minha vírgula ali para a direita. Então, o número é muito menor ali. Quanto menor for o meu expoente, né, negativo, tá?
menor vai ser o meu número também. Calcular a representação binária do expoente. Eu tenho menos 3, tá? Aplicando a minha fórmula, tá? O meu bi é 127, por ser precisão simples, tá? Então eu vou ter meu expoente é igual ao valor aqui do minha expressão, menos bi, menos 3 mais 127, vou ter o menos 124. Convertendo isso aí para binário, eu chego nessa representação aqui. Tá? Chega ali no valor 124. Tá ok? Feito isso, a gente vai pegar todos esses dados e vamos colocar no padrão em ponto flutuante. Então eu tenho meu sinal é 0, tá? Aqui eu tenho o meu expoente. E aqui eu vou representar o quê? A minha mantissa. Que nesse caso é tudo 0, tá? Porque quando eu normalizei ela ficou o quê? 1,0. E esse 1 eu não vou representar, tá? Frisando novamente, o 1 é implícito, não é representado dentro do padrão do IEE, tá? Então no final eu teria 0,125, eu teria esse resultado ali no final, tá? Uma outra questão de 2007, tá? Questão 19 lá. Nessa questão aqui, quem montou a questão foi extremamente gente boa, tá? Ele deu todos os cálculos que ele precisa aqui para resolver a questão, tá? Basicamente teria que fazer o quê? Essa conversão dos números ali e aplicar dentro do padrão, tá? Então ele colocou, de acordo com o padrão IEE, o número ponto flutuante de precisão simples, n é definido como? Ele deu aqui a fórmula exata, tá? Deu tudo aqui. O sinal, tá? O 1, vezes a minha parte fracionária, tá? Vezes elevado a e menos o bias lá, 127. Deu a fórmula completa lá. E explica ainda, onde S é o bit sinal, F é a mantissa, E é o expoente polarizado. Polarizado ali quer dizer sem sinal, vai ter sempre positivo ali, tá? O número ponto flutuante é armazenado como? Ainda dá aqui o padrão, sinal, expoente e a fração ali. E dá a quantidade, 1 bit, 8 bits, 23 bits, exatamente. Qual é o valor decimal do número ponto flutuante? Tá? Aí ele dá um valor aqui em hexadecimal. Quem teria que fazer a conversão desse hexadecimal para binário e achar a representação ali decimal dela. Tá? Primeiro, para hexadecimal, a gente pode fazer uma conversão também direta dos números, sem fazer muita multiplicação. Por quê? Cada dígito aqui hexadecimal ocupa 4 bits, tá? Então eu sabendo disso, todas as combinações possíveis dos 4 bits, eu posso fazer essa combinação direta, tá? O 0 vai ser sempre 0, não importa qual base seja, tá? O E, eu tenho esse padrão 0, 0, aqui eu tenho 1, eu tenho C, tá? Visto isso aqui, a gente já sabe que o sinal do número vai ser negativo, tá? Porque o bit mais significativo aqui, tá? O bit mais à esquerda, tá? É 1. Então, como ele deu lá todo o padrão, eu sei o quê? O primeiro bit é o sinal. Os próximos 8 bits vão ser o quê? O meu expoente, tá? Então, o meu expoente está representado dessa forma. Isso aqui eu tenho representado o valor 131, tá? Aqui, isso, 131 mesmo, 128, mais 102, 130, 131, tá? Convertendo para a base 10, eu faço o meu cálculo, 131 menos 127, que corresponde ao meu expoente real, que é o 4. Tá? 4 positivo. Tá? Não confundir novamente com o sinal do número aqui. Tá ok? A minha mantissa. O que eu tenho representado aqui na minha mantissa? É a parte que está verde. Tá? Eu tenho 1 e o restante 0. Tá? Essa é a minha parte fracionária. Lembrando que eu tenho 1 implícito. Tá? Até destaquei ele aqui de cores diferentes, tá? Tem o meu 1 implícito, então o valor final da minha mantissa é 1,11 na base 2, tá ok? Nossa, tinha uma pergunta aqui que a Laura tá mexendo aqui, tá reativando o site novamente aqui. Só ela...
Feito isso, a gente vai aplicar o quê? Aplicar o nosso valor, vamos representar isso aqui de forma científica, tá? Tá, primeiro, eu tenho o meu sinal que é 1, negativo, meu expoente que é 4 na base 10, vou pegar o valor da minha mantícia e vou convertê-lo para o valor para decimal, tá? Fórmula geral aplicada para transformação, 1 é o valor vezes a base elevado à posição, tá? Então, vai ficar 0 menos 1 menos 2, eu tenho lá no final 1 mais 1 meio mais 1 quarto, que no final vai dar 1,75 na base 10, tá? Lembrando, tá? Eu tenho isso aqui vezes, para mim eu estou normalizando agora, minha representação científica, tá? 1,75 vezes 2 elevado ali a 4, que é o valor do meu expoente. Eu fazendo esse cálculo, vou achar 16, 1,75 vezes 16, vou achar lá menos 128, tá? Que é o resultado lá do gabarito da minha questão, ok? Tá aqui a minha questão, que o construtor da questão lá, quem escreveu ela foi muito gente boa. Aqui bastaria de saber fazer a conversão de hexadecimal para binário e depois de binário para decimal e fazer os cálculos lá, tá? A gente ia chegar no resultado aqui da questão, tá ok? Temos uma pergunta do Antônio aqui. Professor, por que somou e não diminuiu? 9 é igual a exp menos 127. Antônio, a gente somou porque a gente mudou, tá? Deixa eu só escrever aqui a dúvida dele aqui, tá? Aquela questão lá onde tem o 9 aqui como expoente, blá, blá, blá. Cadê o 9 aqui? É isso aqui, tá? Porque eu não, talvez fiz o cálculo aqui um pouco resumido, tá? Não, deixa eu escrever aqui a fórmula toda, tá? Nossa fórmula geral é o E. O exp é o meu valor representado lá, menos o valor de bias. Nesse caso aqui, eu tenho meu 9, tá? Eu quero achar aqui o meu valor, que vai ser representado, menos 127, tá? Então, isso aqui eu estou aplicando na minha fórmula, tá? Por que eu estou somando? Porque eu estou passando esse valor aqui, tá? Para o outro lado. Tá? A aplicação lá é matemática básica, tá? Se eu estou fazendo essa transposição de um lado para o outro, isso aqui está negativo, eu passo para o outro lado positivo. Então, o exp, eu simplifiquei ali, vai ficar 9 mais 127. Tá? É por isso que eu não estou somando nem de... Estou somando em vez de subtrair, tá? Porque eu alterei ali a parcela do lado ali, tá? É a aplicação da matemática básica ali. Por isso que é essa questão da soma e não da subtração. Tá ok? Tem um termo lá na matemática lá para explicar isso aqui, eu não me recordo agora de cabeça qual é ali, ó. É uma propriedade, na verdade, né? Eu não me recordo agora exatamente qual é. Já tenho alguns anos aí sem estudar matemática básica. Então, ok, senhores? Então, a gente viu aqui alguns exemplos, tá? Tanto de pegar de um padrão do decimal e chegar até a representação dele em ponto flutuante, quanto o inverso também. Tá ok? Sempre coloquei os exemplos tudo bem detalhados ali, tá? Se os senhores forem relembrar futuramente, pegar o material, os senhores vão conseguir acompanhar lá toda a resolução. Mesmo sem explicação da videoaula, os senhores conseguem chegar no porquê do resultado ali final. Tá ok? Os erros, o ponto flutuante. Como eu falei para os senhores, a gente tem a questão das limitações. Tá? Eu tenho minha faixa, eu tenho tanto meus valores para o expoente, tá? Eu tenho um limite para o tamanho do meu expoente, como eu tenho um limite para o tamanho da minha parte fracionária. Então, se eu tentar fazer algum cálculo com número fora desses limites, eu vou gerar alguns erros ali. Tá? Justamente o quê? Por essa limitação. Tá? A minha forma de representar, de utilizar o meu número dentro do sistema computacional é limitada. Tá? Por quê? Minhas palavras de memória têm tamanho limitado. Tá? Então, eu sempre vou ter esses problemas. Tá? A faixa de representação dos expoentes está aqui. O E vai estar o quê? No mínimo e do máximo. Se a gente pegar lá a precisão simples, vou estar aqui menos 126 a 127. Tá?
o dupla lá, se eu não me engano, aqui é 1022 e aqui é 1023. Tá? Tá dentro da minha faixa máxima. Então, se eu tiver algum número com expoente fora desses valores, tá? Que seja um aqui, ó, por exemplo, menos 127 aqui. Isso aqui eu não vou conseguir representar, tá? Vai dar um erro isso aqui. Não tem como eu representar isso aqui, tá? A minha mesma coisa, a mantissa, tá? A mantissa também eu tenho números finitos ali, tá? De forma geral, a minha mantissa, tá? Vai ter que ser aqui, o B representa a base, tá? O T representa aqui o número de algarismos aqui, tá? Então, tem aqui de B elevado a menos 1, tá? Vai ser menor ou igual a M. E aqui vai ser 1 menos B elevado a menos T. Vai ser o meu número máximo que eu consigo representar ali. Tá? Então, tem essas faixas de representação. Não importando a quantidade de algarismo ali, a fórmula aplicada vai ser a mesma. Então, tudo que eu fugir disso aqui, tá? Eu vou gerar um erro também. Tá? Eu não consigo fazer esse tipo de cálculo. A principal implicação disso é isso aqui, ó, registradores e memória. Tá? As minhas palavras de memória, se a gente pegar talvez até memória física, memória cache, a gente até teria mais facilidade. Mas o problema, quando eu vou executar um cálculo, toda essa informação vai ser colocada onde? Dentro de um registrador. Tá? E a não ser que eu tenha um algoritmo muito poderoso, aí, muito bem implementado, eu não consigo dividir, pegar um número em ponto flutuante, dividir ele em várias parcelas, em vários registradores diferentes e utilizar aqueles pedaços para poder fazer um cálculo ali. Tá? Então, por isso, mesmo que hoje a maioria das CPUs tem funções próprias para fazer cálculo no ponto flutuante implementadas dentro delas mesmo. Tá? Isso começou lá desde o... Se eu não me engano, lá do Pentium 100, alguma coisa, já começou a surgir esse tipo de instrução, tá? Para trabalhar com cálculos numéricos, ponto flutuante. Justamente por ser o quê? Um cálculo pesado, mais difícil de ser feito. Então, as instruções foram sendo incluídas dentro das próprias CPUs ali. E eu fico limitado a isso aqui, principalmente tamanho de registradores ali, tá? Que é onde, no final, fisicamente, é onde todas as operações vão ser executadas ali, tá? Então, tudo que fugiu disso, eu vou ter alguns erros ali. Relacionado à minha faixa de expoente, eu tenho dois erros, tá? Meus números são maiores ou menores. Eu tenho erros de overflow e erros de underflow. Tá? Isso é quando estou falando de expoente, entre os limites máximo e mínimo ali do expoente. A respeito da mantissa, eu vou ter o quê? Erros de aproximação. Tá? Ou seja, se eu tenho um número maior do que eu posso representar, meu número vai ser cortado. Isso vai me gerar um erro o quê? De aproximação da forma como ele for arredondado ou simplesmente cortado. Pega aqui o último dígito e descarta o resto. Não tem nenhuma forma de arredondamento. E mesmo que eu tenha arredondamento, eu nunca vou chegar na precisão absoluta ali. Tá? Eu vou arredondar para mais ou para menos, eu vou deixar o valor do último dígito. Tá? Então, eu sempre vou ter um prejuízo nessa forma. Vou ter meus erros relacionados ali à aproximação. Tá ok? O overflow vai acontecer quando? A situação em que o expoente positivo torna-se muito grande para caber no campo do expoente. Então, eu tenho um erro de overflow. Tá? É relacionado ao expoente positivo muito grande. De underflow, o expoente negativo se torna muito grande para caber no campo do expoente. Tá? Muito grande aqui do expoente negativo quer dizer mais negativo ainda. Tá? Na verdade, se a gente pegar só o número absoluto, ele vai ser menor, né? Menos 127 estaria menor que 126, mas ela é o número maior do que eu posso representar ali dentro, tá? Por causa da minha quantidade limitada de bits ali. Eu consigo representar até o menos 126. O menos 127 precisaria de mais um bit para representar ali. E eu não tenho esse bit, então ele extrapola a minha faixa ali, tá? Solução para evitar esse tipo de erro: aumentar o tamanho do expoente. É a única solução possível, não existe outra. Por isso surgiu lá, padrão, precisão simples, dupla e estendida. Tá? O que eles fazem? Um lá utiliza 8 bits, outro utiliza 11 e o outro utiliza 15 bits. Tá? Sempre tratando de base 2, é exponencial, a cada bit que eu aumentar eu vou dobrando a minha capacidade do meu expoente. Tá? Para cada bit eu tenho o dobro ali da capacidade que eu posso representar ali. Tá ok? Então essa é a condição geral. E o que causa? Tá? A causa ali do overflow ou do underflow é isso aqui. Falar em overflow, lembrar, o expoente positivo muito grande. Tá? Para caber lá no campo destinado a ele. Underflow, o expoente negativo é muito grande para caber no campo destinado à representação. Tá? Isso não quer dizer que o número seja maior. Tá? Se a gente pegar o expoente negativo e falar um número muito grande, tá? O número menos 127, considerando só questões matemáticas, é menor do que o menos 126. Tá? Mas ele é, para fins de representação em números binários, ele é maior.
Tá? Então, esse é o significado aqui dele ser muito grande para caber no campo de expoente. As principais ações quando ocorrem. Normalmente, como esses cálculos estão dentro da CPU, isso aqui, se eu tentar fazer algum cálculo nessa situação, ou tentar inserir um número nessa situação, eu vou ter esses erros tratados lá, vai gerar uma exceção, vai ter uma chamada, vou ter uma chamada de sistema, vai tentar executar esse cálculo e vai gerar uma exceção não, uma interrupção. Vai gerar uma interrupção no nível de hardware que vai passar para o software fazer esse tratamento. Tá? Em caso de overflow, eu posso o quê? Encerrar o cálculo, ou seja, não é possível, não vou fazer aquilo ali, ou retornar um daqueles números que representam o infinito lá, tá? O mais infinito ou menos infinito. Tá? Em caso de erro de underflow, também posso encerrar underflow. Eu posso encerrar meu cálculo, arredondar para zero. Por quê? Porque eu estou tentando representar um expoente negativo muito grande para caber naquilo ali. Ou seja, se eu arredondar para zero, talvez esteja mais próximo do que eu esteja querendo. Como é um número negativo muito grande, ou seja, ele está muito próximo de zero. Tá? Então, uma das opções é arredondar para zero. E arredondar para um número subnormal, um not a number, alguma coisa. Aí depende da implementação de como foi feito isso aí para definir o retorno desses erros aí. Tá ok? Erros de aproximação. Tá? É limitado o quê? Pelo tamanho da minha mantiça. A quantidade de bits que eu tenho disponíveis para representar a minha mantiça. Tá? Eu tenho duas formas de fazer isso aqui. Tá? Ou seja, que vai acontecer. Se eu tiver um número que seja maior que a mantiça, vai acontecer uma das duas coisas. Aí depende do algoritmo, de como esteja implementado. Ou arredondamento ou truncamento, também chamado de shopping. Truncamento vai acontecer o quê? Digamos, minha mantiça eu armazeno 5 bits apenas. Eu só posso armazenar 5 bits. Então, se eu vou fazer o truncamento, eu vou só pegar isso aqui, cortou e acabou, sem considerar esse valor aqui. Tá? O arredondamento não, vou considerar. Aí eu posso ter aquelas opções lá, por exemplo, se for menor do que 5, arredonda para 0. Se for igual a 5, manter o 5. Se for maior do que 5, arredonda para o próximo número. Então, as opções tradicionais de arredondamento. Tá? E lá em números binários, falando dessa parte de arredondamento aqui, se eu não me engano, tem uma outra opção, que é arredondar para o número mais próximo também. Tá? Que ele vai fazer um cálculo maluco lá e vai ver, pô, desse aqui, qual o número mais próximo que eu posso ter aqui em binário. Tá? E vai fazer esse cálculo lá e vai arredondar aqui também. Tá? Até ficou bom isso aqui para fins didáticos. Tá? Quando estou fazendo cálculos com números ponto flutuantes, tá? Normalmente se guardam 2, na verdade guarda 3 bits a mais ali. Tá? Justamente, estou fazendo cálculo com 2 números de 32 bits, tá? O software que estiver trabalhando, fazendo aquilo ali, vai armazenar 3 bits a mais ali, justamente para facilitar essa questão aqui. Tá? Na hora de eu fazer arredondamento. Porque se ele não armazenar, eu vou perder isso aqui, eu não tenho como fazer. Tá? Então, ele trabalhando com esses bits a mais, eu consigo fazer o arredondamento de uma forma mais precisa. Tá? Justamente definir. Se for maior do que alguma coisa, arredonda para mais ou para menos ali. Tá? Então, isso fica armazenado lá durante os cálculos. Um exemplo aqui de erro de arredondamento, tá? Aqui está um exemplo em decimal. Arredondamento para cima. Se for maior do que 5, e para baixo se for menor do que 5, tá? Então isso aqui dá uma diferença grande, dependendo do que esteja armazenado, do tipo de cálculo, tá? 2,4658, às vezes pode ser uma diferença infinita aqui, gigantesca, só por eu ter feito esse tipo de arredondamento aqui, tá? Então isso é o que eu falei desde o começo da aula para os senhores, os prejuízos que a gente tem para a matemática, tá? Em armazenar esses números de forma computacional, para fim de executar cálculo, tá? Armazenando dessa forma em ponto flutuante, porque a gente sempre vai ter esse problema de precisão, tá? Não tem como fugir disso aí, tá? Sempre vai acontecer. Se eu tiver um número que seja maior do que o tamanho da minha mantiça, eu sempre vou sofrer esse processo de arredondamento ali no final. Tem uma questão aqui de 2013 que foi anulada, tá? Mas é até interessante dar uma analisada nela. O que ele coloca? A conversão de uma fração decimal, por exemplo, 0,3147, para sua representação em binário com 8 bits, produz um erro de aproximação. A única exceção a essa regra acontece quando o dígito menos significativo da fração decimal, 7, no exemplo acima, for o número.
Ou seja, é uma questão totalmente sem pé e sem cabeça aí, tá? Isso aqui, eu não consegui ver nem a lógica aqui de resolução dela aqui, tá? Mas por isso a questão foi anulada ali. Que ele coloca um erro de aproximação, mas se for 7. Se eu trocar esse último bit aqui, tá? Só que você não tem regras claras de como vai ser feito isso aqui. Se eu trocar por 5, por exemplo, vai continuar 5? Aí quer dizer que foi um erro de aproximação? Ou não teve o erro de aproximação? Se eu trocar por 2, ele vai arredondar o quê? Para 0? Ou se eu trocar para 8, ele vai arredondar para 8? Não tem, eu não tenho essas regras aqui de como isso é feito aqui, desse erro aqui. Tá? Está mais ou menos naquele caso daquela conversão lá do número 407, alguma coisa lá. Tá? Ele dá algumas informações, mas só pelas informações da questão você não consegue chegar no resultado. Tá? Por exemplo, para ter um erro de aproximação, eu teria que saber qual é a regra aplicável aqui para fazer esse arredondamento. Tá? E você não tem isso aqui explícito. Tá? Então eu coloquei, se alguém souber algum motivo aí também, quiser comentar aí depois com a gente aí, tá? Realmente aí não... Tanto que foi anulada a questão, né? Justamente por essa ser muito dúbia ali, ó, o conteúdo dela ali. Tá ok? Bom, senhores, isso aqui a gente já encerra aqui essa parte, representação em ponto flutuante. Realmente essa é uma parte bem chata ali, porque envolve bastante conceitos matemáticos ali, é muita especificidade ali, dependendo do padrão de representação, tá? Deixe os senhores lá qualquer dúvida, se eles tiverem aí, seja nas questões aí dos simulados, por favor, postem no fórum. Lembrando que o fórum realmente tem aquela dificuldade lá de não ter sendo notificado, então talvez a resposta demore um pouco mais ali a ser dada para os senhores, tá? Mas não deixa nenhuma questão lá sem resposta, tá? Pode ser esse raciocínio, né? Então é que eu não sei, alguém deve ter entrado aí com algum pedido aí que ele anulou a questão, né? Mas, pode ser, faz sentido, né? Esse raciocínio aí de tentar fazer dessa forma. Depois daqueles 8 bits, né? Isso é verdade. Tanto que eu coloquei aqui, ó, com 8 bits ele conseguiria representar isso aqui. Então, talvez. Vou tentar depois fazer essas variações diferentes ali com os 8 bits ali, ver o que a gente... Se conseguiria chegar num daqueles resultados ali, né? E até ver qual era o gabarito preliminar dessa questão lá que eles lançaram, para ver a ideia por trás aí. Aqui tem várias questões parecidas com essa lá no banco de dados lá de questões, vão ser sorteadas esse ano. Senhores, uma última parte relacionada a esse tópico, tá? Que fala lá a representação de dados, símbolos e caracteres. Tá? Aqui a gente vai ver como foi a evolução ao longo do tempo aí, de como representar todos os caracteres disponíveis em todos os idiomas do mundo aí, dentro dos nossos sistemas computacionais. Como ele fala de tipo de dado, a gente tem vários tipos de dados diferentes que a gente pode armazenar. Tá? A gente tem lá o caractere, que é o mais básico, que é a entrada de tudo que a gente entra dentro do nosso sistema computacional está via algum tipo de caractere diferente, tá? Que vem dos nossos alfabetos aí. Seja o nosso alfabeto latino, que é comum aqui para a gente, seja lá para um alfabeto lá utilizado pelo mandarim ou qualquer outro dialeto chinês lá da vida, tá? A entrada sempre vai ser por meio de algum caractere ali, tá ok? A gente tem também nossos tipos lógicos, tá? Isso aqui vai ser, as próximas aulas a gente vai começar a ver esses tipos lógicos aqui que são armazenados. Os tipos numéricos, a gente pode armazenar lá ponto fixo, os nossos números inteiros, pontos flutuantes, ou números decimais, nas formas lá decimal zonado, decimal compactado. E aqui no ponto fixo a gente pode ter lá sinal e magnitude, complemento de 1 e complemento de 2. Tá? Então isso aqui resume de forma geral todos os tipos de dados que a gente armazena ali dentro do sistema computacional. Mas todos eles entram por onde? Por meio de um caractere. Tá? Não importa qual seja, sempre vai ter um caractere ali que vai ser a forma de entrada desses tipos de dados. Tá? Por isso eu coloquei um padrão de bits sem nenhuma informação extra, tá? Sem contexto, isso aqui não quer dizer nada. Tá? Eu não sei, isso aqui pode ser um número ponto flutuante? Pode. Mas se eu não tiver informação do que isso aqui representa, tá? Se é um inteiro, um float, um caractere, eu não sei. Somente olhando para essa informação eu não consigo abstrair isso aqui. Eu dependo do contexto que isso aqui esteja relacionado. Tá? Que pode ser uma sequência de bits aleatórias, sem nenhum significado expressivo. O desafio que surgiu ao longo do tempo, como representar todos os caracteres das nossas linguagens com apenas o quê? Zeros e uns.
que é no final como tudo vai ser armazenado, tá? Aí surgiu a questão da codificação. O que se pensou? Eu vou dar um código único para cada caractere, tá? E isso vai ser armazenado dentro dos meus sistemas ali, tá? Então, para cada símbolo, eu tenho o meu código que representa isso aqui, tá? E ele tem um padrão de bits correspondente, tá? E é dessa forma que todos os caracteres são armazenados dentro dos nossos sistemas computacionais, tá? Tudo está relacionado a isso aqui. Para cada caractere eu tenho um símbolo diferente. Estou armazenando o número 1. Eu tenho um conjunto de bits para aquele padrão. O número 2, uma letra A, um hieroglifo qualquer, um símbolo egípcio lá. Tem uma forma de ter um código para representar aquilo ali dentro do meu sistema. Ok? Os bits podem representar o quê? Qualquer coisa. Tá? Caracteres, números, figura, qualquer tipo de dado armazenado está o quê? Em formato de bit. Tá? Então, se eu não souber como aqueles padrões de bits estão organizados, eu não consigo abstrair, eu não consigo chegar naquela informação. Tá? Um dos primeiros padrões que surgiu lá na década de 60 ainda, se eu não me engano, foi o padrão... Não, 60 não, isso aqui já foi depois. Bom, foi a primeira tentativa de padronização, tá? De representação de caracteres. Na época, como isso era algo novo, basicamente começou lá o padrão americano. Para os americanos isso aqui atendia, padrão lá ASCII, tá? Também chamado de ASCII 2, mas é ASCII, de American Standard Code Information Interchange, tá? Então não, isso aqui não é 2, é um II aqui, tá? Já vi alguns xiitas aí reclamarem disso aí. Não, não é ASCII 2, é ASCII, mas dá na mesma, dá para entender o que é ASCII 2 ou ASCII, vai entender que é esse padrão, tá? Isso aqui atendia quem? Bem, a língua inglesa. Atende sem problema, você consegue armazenar. Por quê? Não tem acento, não tem caracteres especiais, não tem símbolo, não tem nada. É uma língua simples, tá? Então, se pensaram em construir o inglês, era para ser uma língua universal, língua de comércio. Então, ela é extremamente simples. Então, eu consigo, com esse 127 aqui, eu consigo representar todos os símbolos, mais caracteres de controle e outras coisas mais ali, tá? Que eu precisava. Só que isso aí o quê? Começou a se difundir a parte de computação mundo afora. E foram vendo que tem-se línguas mais complexas. Tá? Para o nosso caso aqui, a língua portuguesa já não serve. A gente tem uma porrada de caracteres acentuados ali, já não se enquadraria. Não conseguiria representar isso aqui só com 7 bits. Tá? Esse padrão foi evoluindo. Tá? Aí criou sua versão estendida com 8 bits, que conseguia já representar o quê? O alfabeto latino. Tá? Que depois se tornou esse padrão aqui, 88591. A gente vê vários sistemas aí. Quando você escreve um arquivo, por exemplo, pegar a maior parte dos editores de texto decente, você tem como selecionar lá qual tipo de codificação está sendo utilizada. Tá? Se você entrar lá, uma delas é essa aqui, o 88591, também conhecido como Latim 1. Tá? Ele utiliza lá 8 bits, consegue representar todas as letras do alfabeto latino. Tá? Esse latino inclui a maioria das línguas europeias ali, utiliza essa quantidade de caracteres, consegue atender. Tá? E os primeiros 128 caracteres são os mesmos utilizados aqui do padrão ASCII. Tá? Foi uma questão de extensão, compatibilidade ali. Tá? Então, se a gente pega lá essa forma de codificação, posso lembrar o quê? Pô, eu tenho no máximo 256 caracteres aqui. Eu não vou conseguir escrever um caractere diferente, tá? Mesmo que o meu teclado possibilite ali dentro daquele arquivo. Tá? E mesmo se eu escrever ou for ler num sistema que só suporte isso aqui, tá? Eu não vou conseguir ler aquele caractere, não vou conseguir ter a representação dele. Tá? Normalmente todo mundo já viu que você pega um arquivo texto, em vez da cedilha, você tem lá uma interrogação, alguma outra coisa. Isso acontece por quê? O arquivo foi escrito num padrão de codificação diferente do mínimo do Latim 1, aqui por exemplo. Tá? Foi um outro padrão que não tem aquele símbolo. Então ele não consegue reconhecer aquilo ali. Tá? Por isso que acontece. Aqui então a tabela representativa lá, todos os 127 caracteres da tabela ASCII 2 e aqui mais a extensão, tá? Que chegava. Então a gente não tem só nossos caracteres imprimíveis que começam lá no aqui no 30. Começa com os dígitos aqui, aí vem sinais de matemática. E aqui no 65 começa o A maiúsculo, tá? A gente tem outras informações também, eu tenho caracteres de controle, eu tenho null, não consigo ler aquilo ali. Start. Está iniciando alguma coisa aqui. Então tem diversos outros caracteres de controle que são utilizados de forma geral, que os sistemas computacionais precisam para trabalhar. Eu também é armazenado também. Tá? A minha tabela de
de códigos ali tem que conter esses caracteres, para saber como trabalhá-los ali. Tá? E tudo começou aqui com esse padrão ASCII II, ou ASCII 2, tá? Foi estendido para o 8859 e depois evoluiu para o Unicode. Tá? O EBCDIC, na verdade, era uma concorrência com o ASCII 2 lá na década de 60. Tá? Foi criado pela IBM, era utilizado também nas máquinas da IBM. A IBM tentou padronizar, tentou como se ele se tornasse o padrão, mas não conseguiu, acabou-se que o ASCII 2 foi mais aceito ali. Tá? Também foi o primeiro a utilizar aqui 1 byte para representar os caracteres. Tá? Então, digamos, era até evoluído para a época, mas não, devido a diversas questões, intrigas aí, comerciais da época, não foi para frente. Tá? Então, o padrão morreu ali. Como aqui o ASCII, mesmo na sua versão estendida, só possibilitava 256 caracteres, em 91, tá? Várias empresas e órgãos governamentais preocupados com essa questão, que começou-se o quê? A movimentar computadores e softwares serem distribuídos mundo afora, software com várias linguagens diferentes. Então, aí você não conseguia escrever um software lá em inglês que conseguisse traduzir ele para o chinês, por exemplo, que você não tinha os caracteres chineses representados ali, não conseguia fazer isso. Tá? Então, esse consórcio se reuniu justamente por quê? Por causa dessas limitações do padrão ASCII II, tá? E a necessidade de se ter computadores com vários idiomas. Você imagine o Windows, para distribuir uma cópia do Windows naquela época. Se fosse escrever em outro idioma, você ia ter que criar um padrão de codificação para escrever aquilo ali. Tanto que não existia, né? Pegar até essa época que o que tinha de software era tudo em inglês e pronto, quem quisesse utilizar, utilizava em inglês. Você não tinha essa questão de ter software multilinguagem ali. Justamente por essa limitação, você não tinha como criar, tá? Não tinha como escrever, traduzir aquilo ali. Estava limitado ali ao alfabeto latino ali, que atendia lá inglês, português, francês e outras línguas ali da região europeia ali. Tá? E os idiomas asiáticos possuem milhões de símbolos. Tá? Não são só algumas centenas, não, são milhões. Ali é bem mais problemático ali a escrita ali nesses idiomas asiáticos. Aí esse consórcio surgiu com a ideia de fazer uma padronização universal dessa representação. Tá? Tanto que lá em 92 já foi lançada essa primeira versão 1.0, tá? Que ela utilizava 2 bytes e tinha 65 mil símbolos diferentes, já definidos nela. Tá? Em 2015, agora, foi lançada a última versão. Essa versão pode ter até 1.114.112 símbolos. Tá? É a quantidade máxima de símbolos que eu posso representar nela. E já existem lá 120.737 caracteres codificados lá. Tá? Lógico que essa conta aqui depende da fonte, lá tem diversos tipos de caracteres diferentes, tá? Mas o total é esse aqui, 120 mil. Ou seja, evoluiu muito, dos 256 que existia lá no padrão ASCII 2, eu já tenho 120 mil, tá? Então hoje em dia você consegue até pôr os emojis lá, tem até os símbolos egípcios, você já tem tudo aqui no meio. Tem um código único, tá? Que qualquer sistema computacional pode utilizar para representar aqueles caracteres, tá? Então essa última versão é a 8/2015 e já tem uma versão 9 lá saindo. Deve aumentar em mais alguns milhares de símbolos aí também. Qual foi a ideia do Unicode? Associar um número para cada caractere. Isso vai ser utilizado o quê? Independente do programa, plataforma ou idioma. Tá? Cada caractere tem um número. Essa é a ideia. O que ele faz é isso, ele padroniza. E dá um número para cada tipo de caractere diferente. Tá? Aí os sistemas computacionais utilizam essa padronização. Tá? Tem uma norma ISO, acho que está citada mais à frente ali. Tá? Tem uma norma ISO que padroniza isso aí. Tá? Então todo mundo que vai implementar utiliza essa norma que está definido lá, todos esses símbolos. Tem um trabalho junto desse consórcio da Unicode com a ISO. Tá? A ideia era fornecer um código único, não um número, um hieroglifo, tá? Para cada um. E a representação ficou de quê? De forma abstrata. Se eu tenho um código único para cada símbolo, tanto faz o sistema que eu esteja utilizando, qual software, ele vai ser o mesmo ali. E ele trata de quê? Da forma que renderizar. E a questão, o que ele não trata, na verdade, né? Ele não vai tratar renderização, tamanho, forma, fonte ou estilo. Para qualquer outra coisa, isso vai ser delegado o quê? Para o software que estiver trabalhando. Seja lá um navegador, seja um editor de texto. O editor de texto lá, por exemplo, que vai se preocupar com o tamanho, com a forma, com a fonte que eu vou utilizar para representar aquele caractere ali. Tá? O Unicode não entra nesse detalhe. Isso é da implementação do software ali. Por isso quem tem a facilidade hoje em dia. Tem
possibilita que alguém crie diversas fontes diferentes em cima desse padrão Unicode. Quando alguém pega um texto, você consegue pegar aquele texto e transformar, mudar ele de fonte, de uma fonte para outra ali. Tá? Tanto como acontece que alguém implementa uma fonte, não implementa todo aquele conjunto de símbolos. Você pega um texto em português, por exemplo, coloca naquela fonte, os caracteres lá que não existem vão ficar de forma diferente. Tá? Ele não vai conseguir representar naquela fonte. Tá? As formas de representação. Tá? Aqui só define o meu código. Como é que eu vou representar isso na prática? Como é que eu vou transformar isso aqui e pegar lá para um padrão de bits? Aí surgiram essas formas de representação, que são o TF8, o 16 e o 32. Hoje em dia, o que é muito utilizado o TF8. Tá? Sistemas Linux, navegadores, construção de páginas web, tudo está usando muito isso aqui. O TF8. Tá? O 16 vai utilizar um pouquinho mais de recurso e o 32 é a previsão futura. Quando tiver lá todos os caracteres lá disponíveis, utilizados lá, o sistema suportar isso aqui, esse UTF-32. Tá? O UTF é o significado Unicode Transformation Format, ou seja, o formato que eu vou pegar meu código lá, que está definido pelo Unicode, e vou conseguir representar ele de forma binária lá, por exemplo. Tá? Isso aqui tem uma tabela que vocês só vão conseguir pegar o PDF lá muito. Tá? Aqui tem uma comparação de todas as versões, da versão 1.0 até a versão 8, tá? Com os quantitativos de todos os símbolos lá representados. Aquele quantitativo está por aqui, ó, 120 mil e alguma coisa ali. Tá? Lembrando, tem diversos tipos de caracteres. Tá? Eu tenho aqui os caracteres gráficos, caracteres de formas e um outro tipo de caracteres ali. Tá? Aí somando tudo isso aí dá aquele valor total lá de símbolos representados. Essa tabela mostra a evolução ao longo do tempo, aí, como é que foi se crescendo aí, ó, a encrenca. Junto com o Unicode, esse trabalho com a ISO também já acontece. A última versão dessa norma é de 2014, mas já existe também desde o começo da década de 90. Tá? Que vem justamente, ela vem normatizar justamente, o Unicode só pega o caractere e dá um código. Tá? Aí essa norma o quê? Trata o quê? Da forma de representação, transmissão, troca, processamento, armazenamento e da escrita dela em diversas outras linguagens do mundo. Então a ISO trata disso aqui. Tá? Ela pega lá o trabalho que o Unicode fez e dá uma normatizada a mais nele, para facilitar isso aqui. Tá? Porque não adianta eu ter um código único se eu não tiver quem padronizar, por exemplo, como é que eu vou transmitir esse dado aqui depois? Tá? Mesmo que eu tenha um código, como é que eu vou transmitir aquele dado? Tá? E a ISO também que especifica isso aqui. Tá? Essas formas, as formas de codificação. Tá? De codificação e os esquemas que são utilizados para fazer essas transformações. Tá? Pegar meu código e transformar ele num código binário ali para ser representado. Tá? Então isso está definido nessa ISO também. Tá? A 10646 lá, que define lá o que é o TF8, o 16, o 32. Tá? E como que isso aí vai funcionar. Tá? Ela cobre lá 120.585 caracteres, tá? Definido pelo Unicode. Tá? Aqui esse número aqui é menor do que aquele número total, porque ela não entra lá, tem uns outros tipos de caracteres lá que ela não cobre, tá? Que basicamente está todos os símbolos gráficos lá, que é definido lá, que é chamado de símbolos gráficos, ele entra aqui nessa conta. Ou seja, está definido aqui nessa norma. Tá? O TF8 está sendo muito utilizado hoje em dia, tá? Justamente por ele mantém a compatibilidade lá com o ASCII 2, tá? Ou com o padrão lá 88591, tá? Ele mantém essa compatibilidade. Ele utiliza entre 1 e 4 bytes para representar cada código. Tá? Então, dependendo do tamanho do código, vai de 1 a 4 bytes. Esse tamanho é variável. Tá? Por isso que ele é muito utilizado. Ele tem aqui, ele vai maximizar o espaço utilizado ali. Tá? Eu não tenho um padrão fixo. Por exemplo, utilizar 4 bytes para todos os códigos. Não. Dependendo do tamanho do código, por exemplo, representar o A. Eu não preciso utilizar 4 bytes para representar o A, mas talvez lá um caractere chinês eu precise. Então o TF8 trata isso dessa forma. Tá? O TF16 também tem uma largura variável, tá? Só que eu já utilizo de 2 a 4 bytes por código. Tá? O 16 aqui eu não, o 8 e o 16 é da quantidade de bits. Tá? Vai utilizar de 2 até 4 bytes para representar todos os códigos. Tá? E com o TF16 já é capaz de codificar hoje em dia todos os caracteres que tem lá dentro do Unicode. Tá? Simplesmente com o TF16. O TF32 não, já utiliza os 4 bytes para todos os caracteres. Tá? Então isso aí pode ser que futuramente, quando memória parar de ser problema para os sistemas computacionais, se adote e fala, não, vamos utilizar esse padrão. Todos os sistemas computacionais têm que ser compatíveis aqui com o TF32. Tá? E isso tem grandes implicações. Tá?
Por exemplo, se eu tenho um navegador que não suporta o TF8 e alguém escreveu lá um código, uma página HTML, na codificação lá o TF8, eu não vou conseguir ler aquela página no meu navegador. Tá? Então tem diversos problemas de compatibilidade diferente. Mesma coisa, escrever um software lá usando um determinado tipo de codificação e eu vou abrir meu sistema operacional não suporta, eu também não vou conseguir visualizar ali meus caracteres de forma adequada. Tá? Isso aqui, o Unicode chama lá de repertório, tem vários repertórios diferentes. Isso aqui, por exemplo, pegando um A acentuado, tá? Ele vai descrever isso aqui, tá? Isso aqui tem lá no site deles, lá tem todas essas descrições, tá? Aí isso aqui, o que a ISO vai fazer? Vai dizer como é que eu vou pegar isso aqui, pegar o meu código que eu tenho. É que não dá para ver o código dele aqui. Ele tem um código aqui, tá aqui, ó. 1 mais 00C1. Esse é o código definido lá pela Unicode lá, tá? Latim, capital letter A, with acento, tá? Letra A com acento caractere latino. O TF8 vai transformar isso aqui para esse código. Existe uma regra própria lá de transformação, tá? Ele adiciona uns bits a mais ali na hora de fazer essa conta. Ou seja, no TF8 esse caractere é representado dessa forma. Já no TF16 é representado dessa forma. Então, vou ver que são coisas distintas ali, são diferentes ali, tá? A forma de representação. Aqui tem um outro exemplo, incluindo alguns símbolos aí, tá? Tanto o TF8, 16 ou 32. Pode ver que eles são diferentes ali. Dependendo do sistema de codificação que eu utilizar, eu vou ter um resultado diferente, tá? Para representar aquilo ali. Aqui tem um outro exemplo, já com os códigos. Esse aqui acho que não tem, não. Aqui eu tenho o código lá, Unicode, tá? Então o Unicode define isso aqui. É o chamado lá Code Point. Tá? 41, um TF8, eu vou representar aqui como 41 mesmo, essa representação aqui em hexadecimal. Tá? Então é o 41, o 16 aqui, 0041, que eu vou usar no mínimo 16 bytes. E se eu fosse usar um sistema com TF32, eu ia utilizar 4 bytes, mesmo precisando apenas de 1 byte ali. Tá? Eu ia utilizar todos eles ali. Tá? Então isso é pertinente aqui, por exemplo, pegar esse caractere aqui, não sei se é chinês ou mandarim, alguma coisa. Tá? Aqui, por exemplo, no TF8, 16 eu utilizo os 4 bytes. Mas já aqui no 32 eu nem utilizo os 4 bytes. Eu tenho uma forma de representação diferente aqui. Tá? Então vocês vejam que há diferença. Tá? Mesmo que seguindo a padronização da ISO, tudo, do 8 para o 16 para o 32, eu tenho, o resultado final vai ser diferente. Tá? O meu padrão de bits que eu vou ter para armazenar esse caractere vai ser diferente. Aqui mais um exemplo aqui, não sei porque eu coloquei diversos exemplos aí, relacionados justamente a essa transformação, tá? De cada símbolo ali. Nesse site aqui, unicode.charsets, tá? Se alguém precisar para alguma coisa por fim de curiosidade, lá eu tenho listado tudo que o Unicode define, tá? Entre uma delas está lá, os hieroglifos egípcios lá. Tá? Então eu consigo, se tiver um teclado lá que tem esse símbolo lá, por exemplo, eu consigo, na tecla, meu programa vai armazenar aquilo ali. Tá? Desde que meu software seja compatível para exibir aquilo ali depois. Tá? Então esse é o trabalho do Unicode. Tá? Para cada tipo de hieroglifo ele define uma faixa. Tá? Esse aqui vai de 13.000 a 1300 DF. Tá? Então ele define, tem uma tabela, tem um PDF com todos esses caracteres lá dentro. Lá, tá? É o trabalho que ele faz ali. Pegar cada símbolo desse e definir um código para ele. Tá? Para nossa realidade, tudo que a gente insere hoje em dia no computador é como texto. Não interessa como ele vai ser armazenado. Ah, isso aqui vai ser um ponto flutuante, mas ele vai entrar o quê? Como um caractere, como um texto. Tá? Então meu software vai ter que tratar, o meu modo primário de entrada é esse aqui. Mesmo que eu vá armazenar um número em ponto flutuante, tá? Eu vou digitar aqui o caractere 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vou ter várias transformações ao longo disso aí para poder chegar naquele resultado, para poder guardar aquilo ali daquela forma. Tá? Essas demais formas são tudo feitas aqui, transformação, ou seja, no processo de compilação, ou na interpretação, na execução do programa que eu vou ter nesse tipo de transformação. Tá? O método de entrada sempre vai ser aqui, um caractere. Eu não tenho outra opção fazer esse tipo de entrada no sistema computacional. Vai ser sempre no meio de algum tipo de caractere ali, alguma forma. Tá? Aqui tem um exemplo, isso aqui para não ter que digitar tudo, eu peguei esse aqui, está lá no livro do Monteiro. Tá? Ele dá um exemplo aqui de um programa lá, tá? Que está pegando, está fazendo a entrada, o quê? Está criando ali um array, isso aqui, isso é um código em Basic, aqui, eu acho. Tá?
E aqui ele explica, tá? Que eu vou entrar, estou entrando, vou pegar cada caractere, converter em impulso elétrico, cada valor correspondente a bits 0 e 1. Aí vai ver cada conjunto indicada a representação de um dos caracteres digitados, ou seja, meu sistema tem que ter uma tabela para fazer essa correlação. Aí eu entrei com o caractere, por exemplo, aqui, 2. Eu tenho que ter uma correlação no meu sistema, tá? Qual o valor que isso aqui possui? Ah, possui o padrão 001. Em cima disso aí vai fazendo esse trabalho, tá? Até chegar no resultado final. Tá? O que ele coloca lá, explica nesse exemplo, é que no final eu vou ter isso aqui. Tá? Eu vou ter isso aqui em algum momento, armazenado na minha memória principal, que o resultado que eu entrei aqui, tá? Ele vai se transformar nisso aqui, que é isso aqui que a máquina vai conseguir trabalhar. Tá? Então a nossa realidade é entrar como caractere, a realidade para o sistema computacional é isso aqui. No final ter células de memória, no caso essas aqui com 8 bits, tá? Armazenando esses dados aqui, que é o que eu vou trabalhar em cima disso aqui. Tá? Então, como a gente vai começar a ver na próxima aula, a gente começa a ver toda a nossa abstração de arquitetura de computadores, a gente vai ver que tudo existe justamente para isso, para sair da nossa abstração, do nosso mundo como a gente conhece, e chegar nisso aqui. E para isso a gente para por diversas camadas diferentes. Tá? As informações vão sendo transformadas ali, por isso que a gente tem uma arquitetura de computadores multiníveis, tá? Cada um executando uma função específica ali, até a gente conseguir executar, por exemplo, se aqui fosse um cálculo em ponto flutuante, chegar nisso aqui e voltar o resultado novamente para o usuário, tá? Em forma de caractere, que é o que nós entendemos ali. Aqui tem mais um exemplo, um processo dito aqui simplificado. Estou digitando o número, eu estou introduzindo esses caracteres, 3, 5, 7, o caractere vírgula e um caractere 5. Tá? Quando o programa estiver recebendo isso aqui, por exemplo, uma calculadora, muito provavelmente ele vai pegar o quê? Converter isso aqui para um ponto flutuante. Tá? Por quê? Eu utilizei uma vírgula, aí dependendo da forma de representação que ele tenha, tá? Seja lá ponto fixo ou ponto flutuante, vai pegar, converter e utilizar isso aqui, tá? Para fazer algum cálculo, para trabalhar com isso aqui futuramente. Ou simplesmente para armazenar o dado ali. Ok? Um exemplo como ficaria isso aqui, tá? Isso aqui pegando, convertendo direto para cada caractere para o meu valor ali da tabela ASCII. Então, eu tenho isso aqui que corresponde ao valor mais, ao valor 3, ao valor 5, a vírgula ali no meio, tá? E o meu valor 5 no final. Então, eu tenho uma representação em caracteres disso aqui nesse formato. Tá? Só que isso aqui, por exemplo, não serve para mim utilizar para fazer um cálculo. No caso, eu teria o meu software lá, o meu sistema, o sistema operacional, que pegar isso aqui e converter esse padrão para um ponto flutuante, por exemplo, lá para o padrão IEE, para mim conseguir utilizar e fazer algum cálculo com ele ali. Tá? Por quê? Porque eu só tenho instruções lá computacionais para fazer esse tipo de cálculo, para utilizar aquela forma de representação. Isso aqui tem uma questão, isso aqui eu peguei do ano passado, essa questão, tá? É uma questão bem interessante lá, vamos passar ela aqui, acho que é o último conteúdo aqui da aula. Tá? A gente vai resolver essa questão aqui, tá, senhores? A gente encerrar a nossa aula aqui e revisar algumas coisas aqui foram passadas ao longo do tempo, tá? Essa questão, eu não me lembro lá de qual prova lá. Alguém postou lá no fórum do ano passado lá, tá? Aqui que dava, ela colocava lá o seguinte: os números em pontos flutuantes são representados por 1 bit de sinal, 8 bits para característica e 23 bits para mantissa. Tá? Característica ali também é sinônimo para expoente. Tá? A gente vê essa palavra. Aí dá mais informações. Quando o número for negativo, será indicado pelo sinal igual a 1. Pelo sinal igual a 1. E a mantissa, ele está dizendo que está em complemento de 2. Ou seja, é um exemplo completamente fora do que a gente viu aqui. A gente não viu nenhum exemplo que a mantissa tivesse representado em complemento de 2 ali. Aqui ele disse que está em complemento de 2. Tá? Aí ele pergunta, o número armazenado na palavra abaixo é. Tá? O gabarito é esse aqui. Tá? Isso já veio marcado na questão lá, que eu só recebi a imagem dela. Tá? O menos 467,50. Então, a gente analisando aqui, a gente já vê que já dá para eliminar alguns. Na verdade, todos são negativos, não dá para eliminar nada aqui, né? Isso aqui é furada. Tá? E a gente analisando o padrão aqui também, a gente não consegue eliminar, diferentemente daquela questão que a gente conseguia pelo tamanho do número, a gente não consegue eliminar nada também. Principalmente isso aqui está representado em complemento de 2. Tá? Então a gente não consegue fazer nenhum tipo de eliminação. Para resolver isso aqui, a gente teria que realmente fazer os cálculos lá. Tá? Então separando aqui, pegando lá o padrão de bits lá, tá? Eu vou ter que o meu expoente, tirando aqui meu bit de sinal, negativo,
tá? O meu expoente está representado aqui. Tá? Eu tenho 8 bits aqui representando o meu expoente. Mas ele também não diz em que está representado o expoente. Tá? Se está em complemento de 1, complemento de 2, ou se está em por excesso ali. Tá? Então também a representação, eu fiz as 3 formas. Tá? Se a gente pegar em módulo e sinal, eu tenho -9 representado aqui. Tá? A gente vai ver que tem vários, a gente surge valores diferentes aqui. Tá? Então eu tenho -9, -119. Tá? E por excesso eu tenho o valor 10 aqui. Tá? Então, dependendo da forma como eu olhar ali, que eu achar que a característica ali, ou o expoente está representado, eu tenho valores, digamos, nada a ver um com o outro aqui. Tá? Acho inclusive 2 negativos, tá? E um positivo ali. A minha mantissa, tá? Eu tenho o meu valor da minha mantissa, tá? Fazendo lá, está dizendo ela que ela estava em complemento de 2, tá? Justamente aqui, para saber, para chegar naquele resultado também, tá? Mas postou essa questão, fui pesquisar. Esse padrão também lá, esse 0,1 era implícito lá do PDP, o padrão do PDP 11, tá? Porque não tem, ali não está dizendo como é que é normalizada a minha mantissa, tá? Então, para chegar no resultado, eu fui pesquisando os tipos possíveis lá, né? Que eu peguei, como eu tinha a questão lá e o resultado, eu falei, não, tem que chegar nesse resultado. Aí fui analisando todas as possibilidades, aí chegando nessa forma de normalização, tá? Tá lá no PDP 11, tá? Representado aqui, tá? Esse valor vezes 2 elevado a -10, tá? Aí eu fui fazendo lá eu descartei as outras 2 possibilidades, tá? E utilizei lá a versão lá do módulo lá com o cálculo em excesso, tá? Da representação do expoente. Então, se eu for normalizando, se eu desnormalizar aqui agora, tá? Eu vou caminhar com a minha vírgula para a direita, tá? Eu vou chegar nesse valor aqui, tá? 1,1 aqui, 2 elevado a 0, tá? Então, eu tirei toda a minha representação científica, tá? Então, vou pegar a minha parte inteira, que vai daqui até aqui, vou convertendo ela para a parte decimal, tá? Eu chego no valor lá, 467, tá? Na verdade, até aí acho que a gente já respondia a questão, né? Que é o único valor, 467. Na verdade, se alguém fizesse os cálculos, já chegasse até aqui, já conseguiria matar a questão ali, tá? Feito isso, a parte fracionária, tá? A parte inteira, 467, tá? Tô repetindo o cálculo. A parte fracionária, fazendo a conversão dela, tá? A gente vai achar ali 0,5 no final ali, tá? Então, no final, o número representado é 467,05, tá? A implicação para resolver isso aqui, tá? A questão deu aqui, ó, tem 8 bits, tudo. Mas ela não fala, primeiro, como é que está representado isso aqui, meu expoente. Como não está citando nenhum padrão, eu não tenho como saber. Módulo de sinal, complemento e nada, tá? A mesma coisa aqui ele põe em complemento de 2, mas ele não, até fala, aqui está em complemento de 2, mas não diz como é que foi normalizado. Então, se eu tenho o padrão IEA, eu sei, é 1,0 alguma coisa. Aqui não tinha, tá? Fui testando para resolver a questão, cheguei aqui, o 0,1 era utilizado lá, os primeiros que utilizou foi lá o PDP-11 lá da década de 60, que utilizava esse padrão, esse tipo de normalização para representar ali o número em ponto flutuante, tá? Então, são alguns detalhes ali que pode complicar na hora da resolução, tá? Então, meu conselho, senhores, tem uma questão dessa na prova, se estão na dúvida, não tem tempo, vai resolver uma questão de história lá, que o ponto dela pode ser mais importante, tá? Para a aprovação final dos senhores do que essa aqui. Deixa essa para o final, os senhores pegam lá naqueles últimos 5 minutos. Só falta essa questão para marcar lá o cartão resposta e tenta resolvê-la ali, tá? Porque realmente aqui ia quebrar muita cabeça para chegar nesse resultado final aqui, tá? Para chegar naquela resposta ali indicada ali, tá ok? Bom, perguntas, senhores, dúvidas? Qualquer coisa, nossos meios de comunicação estão lá abertos, talvez não tão eficiente pela falta da comunicação por e-mail, mas o fórum continua aberto lá para retirar de dúvidas dos senhores, tá ok? Qualquer coisa também surgiu, se vocês forem analisar o assunto ao longo da aula, por favor, pode me avisar aí que surgiu alguma questão diferente também, a gente vai resolvendo ela nas próximas aulas, tá? Essa matéria aqui, essa questão a gente foi resolvendo depois, umas 2 aulas depois que alguém postou a questão, a gente vai resolvendo ali, tá ok?
É sempre ter essa política, na verdade. Fosse ficando alguma coisa da aula anterior, alguém postar uma dúvida, a gente traz aqui para a sala e resolve posteriormente aqui no final da aula. Tá ok, senhores? Então, bom final de semana a todos.